Olá, quero trazer para você uma mensagem que se encontra no Evangelho de Marcos, no capítulo 7, a partir do versículo 24. Levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom, e tendo entrado numa casa, não queria que ninguém o soubesse, mas não pôde ocultar-se. Certa mulher, cuja filha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido falar a respeito dele, foi e lançou-se aos seus pés. Essa mulher era grega, de origem ciro-fenícia, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. E disse-lhe Jesus: deixa primeiro saciar os filhos, pois não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa a migalha dos filhos. Então ele lhe disse: por causa dessa palavra vai, o demônio já saiu da tua filha. E voltando ela para casa, achou a filha deitada na cama, o demônio a tinha deixado. Algumas pessoas, ao explanar sobre esse texto, dizem que o clamor ou o pedido dessa mulher fez com que o coração de Jesus fosse tocado, que Jesus sentisse o desejo de realizar aquele milagre. Eu gostaria de usar não apenas a parte do milagre, tendo em vista que o milagre foi suficiente para a libertação da vida da filha da menina, mas eu gostaria de me focar em uma palavra de Jesus. Ele disse que não era lícito tirar o pão da mesa e dar aos cachorrinhos. E a mulher argumentou com Jesus, dizendo: mas Senhor, os cachorrinhos comem da migalha que caem dos filhos embaixo da mesa. Aí você talvez possa dizer: isso é um sinal de humildade da mulher. Mas eu gostaria de argumentar algo com você. O que é mais importante? Sentar-se à mesa e comer das iguarias que ali tem, comer do melhor da mesa, ou ficar embaixo da mesa esperando que os filhos deem migalhas? É claro, você vai dizer, é claro que é muito melhor sentar à mesa. É claro que é muito melhor participar do melhor que há ali naquela mesa para que possa ser alimentado. O salmista Davi, falando a respeito do Senhor como seu pastor, ele disse que o Senhor preparava a presença dos seus adversários uma mesa abundante, uma mesa farta. O evangelista João, no começo da sua explanação, da sua anotação a respeito do Evangelho, ele diz o seguinte: a quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Aqueles que receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. É muito óbvio dentro da palavra de Deus que nem todos são filhos de Deus. Todos são criados como criaturas de Deus. Nós somos feitos filhos de Deus. A partir do momento que recebemos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, não apenas uma confissão de boca, mas uma confissão de vida. Tente imaginar. Se um cachorrinho pudesse mudar de situação, de natureza, e pudesse se tornar de um animal doméstico, de um animal que você tem na sua casa, e pudesse se tornar em um filho, ele não poderia mais viver como um cachorrinho, ele não poderia mais fazer as suas necessidades fisiológicas no quintal, ele não poderia mais andar nu, ele não poderia mais fazer coisas que um cachorrinho faz. Ele teria que passar a se comportar como um filho. Assim é aquele que recebe Jesus, assim é aquele que recebe o Senhor e que recebe o poder de deixar de ser criatura e passa a tornar-se filho e a sentar-se na mesa. Mas são muitas pessoas na casa de Deus que vêm às igrejas,
que participam nas igrejas que assim fazem de campanhas, de propósitos, recebem o milagre, mas a sua natureza não é mudada, a sua natureza não é transformada, continuam sendo pessoas que vivem das migalhas. Não pode se alimentar do melhor de Deus. Não pode se alimentar da mesa. Não pode se alimentar da fartura que Deus tem para dar. Não pode se aproveitar da vida eterna. Porque ainda não nasceram para a nova natureza. Não deixaram a natureza de criatura e passaram para a natureza de Criador. Por isso Jesus disse, olha, não podemos tirar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Talvez você tenha até esse momento se alimentado de coisas de Deus. Mas se você não nasceu para uma nova natureza, se você não nasceu para a natureza de filho, se você não entregou sua vida a Ele, se você não lançou aos pés do Senhor a sua vida, não se arrependeu dos seus pecados e não nasceu de novo, como Jesus disse a Nicodemos, da água e do vinho, da água e do Espírito, você não pode ver o reino de Deus. Você não pode participar da mesa de Deus. Você não pode participar do melhor de Deus. Eu quero te desafiar para que você assuma um compromisso com Jesus Cristo, para que você assuma um compromisso com o Senhor, de deixar de ser apenas criatura, daqueles que se alimentam apenas das migalhas, mas ser filho, nascido de Deus. E todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Você pode vencer o mundo. Você pode se alimentar da mesa. Você pode se alimentar do melhor de Deus. Basta para isso que você o receba. Receba Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Que Deus te abençoe rica e abundantemente em nome de Jesus.